Estamos na presença de um Deus vivo, fiel e grandioso. E Deus nos deu uma palavra nessa noite, uma palavra poderosa, uma palavra grandiosa, uma palavra de muito ensinamento, uma palavra pedagógica aos nossos ouvidos e aos nossos corações nessa noite. O que Deus me dera está no livro de Marcos, o Novo Testamento, o livro de Marcos, Mateus, Marcos, o segundo livro do Novo Testamento, capítulo 5. Marcos, capítulo 5. Aos que nos ouvem, aos que nos acompanham pelo YouTube, aos que estão presentes, aos que nos acompanham também pelo Facebook, pegue um exemplar bíblico, se esforce agora, acompanhe a leitura, acompanhe a palavra de Deus. Ela lhe traz vida, essa palavra é fiel, é o Senhor que pode transformar a sua história ao crer nessa palavra, amém? Aleluia, amém. Livro de Marcos, capítulo 5, o tema da leitura: o endemoniado gadareno. Louvado seja Deus, amém? É forte, Jesus. Versículo 1 diz assim a palavra de Deus: e chegaram à outra margem do mar, a província dos Gadarenos, e saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem com cadeia o podiam alguém prender, porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram feitas por ele em pedaços e os grilhões em migalhas, e ninguém podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e o adorou. E clamando com grande voz, disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não nos atormentes. Porque ele dizia: sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: qual o teu nome? E ele lhe respondeu dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que não nos enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos, e todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhe permitiu, e saindo aquele espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou em um despenhadeiro no mar. Eram quase 2.000, e afogaram-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram e anunciaram na cidade e nos campos, e saíram a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus, e viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. E os que ali tinham visto contaram-lhe o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos, e começaram a rogar-lhe que saísse de seu território. E entrando ele no barco, rogaram-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes com grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilhavam. Amém? Glória a Deus. Louvado, Amém. exaltado e glorificado é o nome do Deus vivo. Aleluia. É o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmão, nós temos uma passagem bíblica aqui que é atuante, é real até os dias atuais. Eita, Jesus. Essa palavra é poderosa É forte. e mostra aqui quão grande é a autoridade de Jesus sobre tudo e sobre todos. Verdade. O nome de Jesus é poderoso em qualquer situação. O nome de Jesus é poderoso em qualquer sentido. O nome de Jesus é poderoso em qualquer atmosfera. Aleluia. A autoridade do nome de Jesus é total e completa nos céus, total e completa na terra, e total e completa até embaixo da terra. Aleluia. Todos reverenciam e temem o nome poderoso de Jesus, inclusive demônios, inclusive o próprio Satanás.
Muitos atribuem o diabo como poderoso, mas a Bíblia nos ensina que Jesus é o Todo-Poderoso. Não há quem se compare, não há quem se iguale, não há quem possa ser levado perto do Senhor Jesus e ter uma menção de comparação, não há. Ele é o Todo-Poderoso, é o Deus eterno, Ele é o Criador de todas as coisas, Ele é onisciente, onipresente, onipotente, Ele é o nosso Salvador. Aleluia. Sabemos que o ministério de Jesus estava no auge. A fama de Jesus já estava percorrendo as cidades. Ele já tinha escolhido os seus discípulos. Eles já estavam levando, anunciando as boas novas do Evangelho, levando e anunciando as transformações, o caráter, as transformações dos sentidos das pessoas, de como viviam suas más obras e converteram-se às boas obras, as transformações físicas e psicológicas, emocionais. Era o Senhor que estava curando, estabelecendo novas condutas e novos caminhos para aquele povo. Era o Senhor que estava também expelindo e expulsando demônios. Aleluia. Jesus, ele tinha acabado de dar um grande sermão. Jesus, ele tinha acabado de fazer um marco, de anunciar a verdade, o poder dessa verdade para uma grande multidão. E depois que ele anunciou essa verdade, a Bíblia fala que ele subiu a orar e depois da oração deu ordem aos discípulos para que passamos para outra margem do mar, para o outro lado do lago de Genezaré, passamos para outra banda. Eita Deus. Jesus deu ordem, olha só, a Bíblia nos ensina que a travessia do mar da Galileia para a cidade de Decápolis, saindo de um ponto para outro ponto, Satanás se levanta. Saindo de um ponto para outro ponto, demônios arquitetam situações para impedir a chegada de Jesus naquelas 10 cidades. Mas por quê? Porque o projeto de Jesus estava sendo estabelecido no coração de Deus e dependia da ação de Cristo. E Satanás já sabia que Deus tinha algo especial na vida daqueles que estavam naquelas cidades. Quando falamos as 10 cidades, a Decápolis, nós podemos entender que elas não faziam parte de Jerusalém, não faziam parte do povo de Israel, não faziam parte dos escolhidos, não tinha nenhum tipo de ligação litúrgica com a lei mosaica, com a Torá. Eles não cultuavam, não adoravam o mesmo Deus, eles eram politeístas, tinham vários deuses, tinham outra cultura, não tinham nada a ver com o povo escolhido. E Cristo decidiu sair do meio do povo escolhido, atravessar o mar e ir para outra região, para fora do seu país, para fora do contexto do histórico, Aleluia. para alcançar uma pessoa. Eita papai, é assim. Sabendo Deus que alcançando aquela pessoa sendo agraciada pelo Senhor, aquela pessoa levaria todas as 10 cidades à presença do Evangelho. Aleluia. Nós sabemos que Deus, poderosamente, Ele tem um modo de agir. Ele é especialista em transformar situações, Ele é especialista em agir em favor dos seus. É Deus que tem o processo para a mudança, o processo para alcançar, o processo para lutar em favor da alma e da salvação daqueles. Aleluia. A Bíblia fala que no meio do processo, atravessando o mar Vermelho, o mar da Galileia, atravessando o mar da Galileia, nós sabemos que surgiu uma grande tempestade. Surgiu um forte temporal, os ventos açoitaram, as ondas açoitaram o barco, Jesus dormindo na proa, Eita, papai. Jesus cansado, descansando. Os homens perderam o comando e o controle da embarcação, perderam o comando e o controle daquela situação, e nós vemos que apavorados chamaram a Cristo, e Jesus, ao levantar, ele repreende o vento. Aleluia. Repara que não foi um pedido, foi uma repreensão. Se nós pegarmos o capítulo 4 de Marcos, o versículo 39, diz assim: e ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. Aleluia. Você só repreende quem está errado. Você só repreende quem está fazendo o que é errado. E espiritualmente, ali demônios estavam tentando barrar, afundar a embarcação, matar os discípulos, matar a Jesus, barrar aquela situação, porque eles sabiam que tinha um processo de vitória chegando em Gadareno. Verdade. Chegando na Decápolis. Aleluia. Chegando naquela cidade. Glória a Deus.
O processo era intenso, irmãos. O processo tinha nome, tinha fama. Mas por mais que demônios se levantaram e enfureceram uma grande tempestade, por mais que o mar se levantou com grandes ondas, por mais que os discípulos se apavoraram, Cristo estava na embarcação. E quando Jesus está na embarcação, quando a ordem foi dada, passamos para o outro lado, quer dizer que Ele está contigo no barco. Esquece, irmãos, a vitória é decretada. O diabo pode se levantar, o inferno pode se levantar, não importa o que falam, não importa o quanto te apontam, não importa a situação, Cristo está no barco, a vitória é certa. O que nós temos que permanecer é crendo, o que nós temos que permanecer é orando, o que nós temos que permanecer é vigiando, o que nós temos que permanecer é estar na presença do Senhor em espírito e em verdade. Nós sabemos que ao chegar ao outro lado, quando Cristo desce na embarcação, a Bíblia fala que Ele desceu. Não foram os discípulos. Quem desceu? Jesus. Por que só Jesus? Porque a fama daquela cidade era resumida em um homem. A fama daquela cidade era resumida em um homem endemoniado, que a Bíblia nem fala o nome. A Bíblia fala que esse homem, ele não morava em casas. Ele não morava em casa alguma. Ele não vestia roupas, ele andava nu. Aquele homem, ele era atormentado de dia e de noite. Aquele homem tinha sido levado preso muitas vezes. Mas as cadeias, as prisões, as algemas, as correntes, os cadeados, nada poderia segurar aquele homem. Que todas as vezes que Satanás, esses demônios, aquela legião maligna tomava conta, quebrava, esmigalhava o aço, o ferro, quebrava, fazia migalhas os cadeados, as algemas, as correntes, as portas das celas eram estouradas. Ninguém conseguia, como diz a palavra, amansar ou acalmar aquele homem. Entenda? Aquele homem tinha família. Aquele homem tinha uma família. Aquele homem tinha um lar. Aquele homem tinha projetos futuros, tinha sonhos. Aquele homem tinha quem o amava. Aquele homem tinha sua parentela. Aquele homem tinha esposa, filhos. Aquele homem tinha um futuro. Mas uma legião de demônios apoderou-se dele por muito tempo. Meu Deus. A fama daquela cidade não era uma fama boa por causa de um só homem. Entenda como Satanás tem poder de destruir a vida de uma pessoa. Como o diabo tem poder de destruir a vida de um lar. Como o diabo tem poder de destruir a vida de um bairro, a vida de uma cidade. Meu Deus. O diabo, eu insisto em dizer em algumas pregações, eu retorno a dizer, Satanás não tem misericórdia. O diabo não é justo. Se ele encontrar legalidade, pode ter certeza que ele vai destruir. Se ele encontrar legalidade, acesso para trabalhar, ele vai acabar com a vida do homem. E não há forças humanas que possam apaziguar ou eliminar, expelir aqueles demônios da vida de um homem. Não há a força do braço, a sabedoria, não há intelectualidade, não há dinheiro, não há psicologia, não há medicamentos, não há tratamentos, não há. A luta era espiritual. A situação daquele homem era tão calamitosa que ele não morava em casas, ele morava em sepulcros, em cemitérios. Entenda que quando a Bíblia fala em sepulcros, fala no plural. Oh, Jesus Todo-Poderoso. Versículo 2: E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros. Meu Deus. Sepulcro é lugar de morto. Sepulcro é lugar é local de pessoa que já não tem perspectiva, já não tem futuro. E fala sepulcros no plural. O diabo, quando ele está agindo na vida de uma pessoa, ele não abre só um sepulcro, ele não saiu do sepulcro, ele saiu dos sepulcros. Quer dizer que existe uma maldição intensa sobre a vida daquele homem. A maldição nunca é única. Quer um exemplo? Quantas vezes estamos evangelizando, estamos falando de Jesus, estamos aconselhando, as pessoas vêm, pedem oração, reconhecem o ministério, reconhecem a igreja, para e pede um auxílio, põe o nome no caderno de oração, e você começa a conversar com as pessoas começam a se abrir e falam para você: olha só, eu estou me esforçando para voltar
voltar para a igreja. Eu até tenho desejo, mas eu não consigo largar a bebida. Meu Deus. Olha, eu até consegui largar o cigarro, mas a bebida não larga. Repara que são sepulcros abertos, que afundam abismo chamando outro abismo. Meu Deus. As pessoas se tornam encarceradas espiritualmente. É verdade. Se fisicamente as autoridades, os soldados, além daquelas cidades, não conseguiam prendê-lo, espiritualmente ele estava muito mais preso ainda. Meu Deus. Tinha situações diversas sobre a vida dele, que levavam à destruição em todos os sentidos da vida dele. Verdade. Mas entenda, de tempos em tempos aquele homem voltava, recobrava os seus pensamentos, os seus sentidos. Ele não estava exposto, possesso 24 horas. Por que, pastor, você fala nisso? Porque a Bíblia fala, oh Jesus, Aleluia. a Bíblia fala no versículo 5, olha só, andando sempre, dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros e ferindo-se com pedra. O que será que aquele homem estava fazendo? Meu Deus. Clamando de dia e de noite. Olha aí. Ele estava no mínimo sóbrio, em seu juízo, sensato, fazendo uma autoanálise da vida dele, Meu Deus. recobrando e entendendo como está a história dele, pedindo para demônios: saiam da minha vida, saiam do meu corpo, eu não te aceito, eu não te quero, ou clamando uma mudança de vida, um alívio, uma paz que não encontrava. Lembra-se que eles não cultuavam ao Senhor, eles não conheciam a Cristo Jesus, eles não tinham esse tipo de esperança vinda, o Messias vindo salvar a humanidade. Aleluia. Eles clamavam, ele clamava pedindo libertação daquela angústia, libertação daquela situação de vida horrível. Dia e noite nu, dia e noite atormentado, dia e noite em sepulcros, rodando em montes e cemitérios. Eu imagino qual era a angústia, qual era o temor da vida daquele homem. É o que nós vemos hoje, infelizmente, quando as pessoas se entregam aos vícios, têm reconhecimento, entendem, sabem que faz mal, sabem que está levando à ruína. Os vícios estão acabando com as famílias, estão acabando com os relacionamentos, com os sentimentos, com a estrutura familiar, com os lares. As pessoas começam fumando um pequeno cigarro, daqui a pouco está na maconha, a maconha já não satisfaz, vai para a cocaína não satisfaz, vai para o crack e vai se afundando. Meu Deus. Quando vê, já perdeu tudo que tinha, É verdade. já perdeu o emprego, perdeu finanças, perdeu bens e começa a perder a família. Meu Deus. E nós estamos falando de uma coisa que é tão comum hoje em dia. Está todo mundo falando: não, maconha está liberado, pode fumar, não tem nada não, é medicinal, é demônios, é laço maligno que já cegou o entendimento do ser humano, induzindo ele a abismos. Meu Deus. Oh, Jesus. Quando as pessoas começam com um golinho de cerveja porque o companheiro chamou no serviço, porque um amigo da escola chamou para fazer parte da rodinha, porque a amiga da escola chamou para uma festinha, sabe aquele negócio tipo um barzinho? As pessoas já não se contentam com o refresco, com o refrigerante, com o suco, já querem automaticamente, dando acesso à legalidade, não sabem o mal que estão fazendo, não sabem aonde estão afundando os pés, não sabem o charco de lodo que estão se atolando. Aquele homem clamava de dia e de noite. Eu imagino como estava destruído a mente dele, destruído os sentimentos dele, destruído o coração dele quando lembrava da sua família, quando lembrava da sua casa, quando lembrava dos seus filhos. Quantas pessoas olham hoje para o passado e falam: perdi tudo por causa do álcool, perdi tudo por causa da prostituição, perdi tudo por causa da jogatina, perdi tudo por causa das drogas. Quantas pessoas olham para si hoje e falam: daria tudo para não tomar aquele primeiro gole de cerveja, daria tudo para não fumar aquele primeiro cigarro de maconha, daria tudo para não pular cerca e ter saído a primeira vez com aquela mulher, daria tudo. Quantas pessoas daria tudo para não jogar naquela primeira maquininha de caça-níquel? Jesus. Pessoas que estão se afundando e tem um reconhecimento. O efeito do álcool passa, a pessoa cai em si numa ressaca e fala: estou me perdendo. O efeito da droga passa, a pessoa cai em si e fala assim: eu estou me acabando, está me destruindo, mas não consegue mais ficar sem. Satanás já está dominando a mente, o coração. Nós estamos falando de uma vida
real. Nós estamos falando do dia a dia de São Paulo. Nós estamos falando de uma rotina debaixo de viadutos, debaixo de pontes. Verdade. Nós estamos vendo o índice de moradores de rua crescente cada vez mais. E aonde está a igreja? Que já não consegue mais combater, já não consegue mais enfrentar, já não consegue mais mudar esse quadro. É como o diabo está zombando da igreja, como Golias zombava do exército de Israel. Não tem ninguém aí que possa me enfrentar. Está da mesma forma essas ações espirituais acontecendo. Mas entenda uma coisa: para aquela terra que não tinha esperança, aquela terra que não tinha presença de Deus, para aquela terra que ele estava apavorada e aterrorizada com a vida, com a presença daquele homem, chega a esperança, chega a glória de Deus, chega a presença da luz, chega a palavra, chega a transformação, chega a libertação, chega a mudança, a lapidação, purificação, chega a mudança, formando aquele homem de um homem miserável que se cortava com cacos de pedras. Formou, quando Cristo chegou, formou um novo homem, um grande homem, um missionário, um homem de Deus. Aleluia! Oh Deus! Deus tem projeto para a sua vida. Estamos andando desapercebidos. Estamos andando perdidos nesse mundo, sem saber o que vai acontecer no futuro, sem saber o que pode acontecer amanhã, sem saber o que pode acontecer após a morte. E Cristo está dizendo: estou indo de encontro, aonde não há mais sonhos, aonde se perdeu tudo, aonde está sem perspectivas. É Cristo que veio buscar e salvar o que se havia perdido. Quantos pais de famílias já não conseguem mais olhar no olho do filho, no olho da esposa? Quanta mãe de família já não consegue mais olhar no olho do esposo, no olho do filho? Quantos filhos já desonraram tantos pais que já não conseguem nem mais ter relacionamento de uma simples conversa? Meu Deus! O diabo está destruindo a instituição família. Essa instituição família é projeto de Deus, vem dos céus. Entenda uma coisa: quando Jesus chega, que ele sai do barco, que ele pisa naquela terra, eu imagino que a entrada da cidade devia ser uma subida, uma certa rampa. Uma certa rampa. E quando ele entra na cidade, que ele pisa na terra, aquele homem que estava manifesto por uma legião de demônios. Uma legião de demônios gira em torno de 6.000 demônios dentro de um homem. Como estava destruído aquele homem. O homem estava feito peteca na mão de demônios, lançado de um lado para o outro sem dó. Mas a Bíblia fala que aquele homem corre, manifesto por demônios, ele corre na presença do Senhor. Mas repara uma coisa, que quando ele chega na presença do Senhor, ele se dobra aos pés e o adora. Aleluia! Oh Deus! As trevas reconheceram que Jesus era o Filho do Deus Altíssimo. Aleluia! As trevas reconheceram que o poder e a glória tinha chegado naquele lugar. Glória a Deus! Os demônios reconheceram que toda tormenta, todo caos, todo medo, todo pânico que ele lançou naquela cidade não era comparada com a glória e com a presença de Cristo quando chega naquela terra. O que causava medo à população, os demônios que causavam pânico àquela população, se dobraram ao pé de Jesus e adoraram. Não nos faça mal, não nos perturbe. Eita, papaizinho. O que tenho eu contigo? Venho me atormentar, venho nos atormentar agora. Olha aí, olha o poder. Entenda. Aleluia. A graça do Senhor, a presença do Senhor, a autoridade do Senhor, ela hoje é representada pelos cristãos que vivem com fidelidade, que vivem em oração, que vivem em santidade, que vivem com a palavra, andando conforme as Escrituras, que buscam fazer o que agrada a Deus, nos valores do Senhor. Essa mesma autoridade persiste, essa mesma autoridade continua, essa mesma autoridade, ela está apta à vida dos fiéis. Aleluia, meu Deus. Oh, Jesus olhou e já mandou sair, sai deste homem. glória E os a Deus. espíritos insistiram, os demônios insistiram, os espíritos imundos insistiram. Não nos lança fora desse território, não nos tira da nossa região. Olha aí. Sabe o que vem à minha mente? Sabe o que vem à minha mente? Demônios, eles possuem pessoas. Eles possuem pessoas.
Mas áreas e locais eles gostam, eles adoram. Meu Deus. Eles podem possuir pessoas, mas gostam de áreas, gostam dos locais. Deus Jesus. Eles instituem aquela área deles. É verdade. Eles proclamam que aquele território é deles. Sangue de Jesus. Existem muitos casos nos dias atuais que nós vemos de praças assombradas, de cemitérios assombrados, de parques assombrados, de casas assombradas. É verdade. O que é isso, pastor? São demônios territorialistas que dominaram aquela situação. Mas nós estamos falando em situação de assombro. Mas e quando o demônio territorialista toma conta de uma região e ali propaga o nome dele? Por exemplo, a Cracolândia. Lá no centro velho de São Paulo, na região da Santa Efigênia, na região do Brasil ali, demônios territorialistas acamparam ali, proclamaram que aquela região é deles. E você vê que há liberdade para agir de todas as formas naquele lugar. É verdade. Prostituição, droga, álcool, briga, morte, destruição geral. Então demônios, eles gostam do local, possuem homens, mas instituem que o local é deles. Então o que eu vejo? Que em todos os locais que o homem anda, se não for a vontade, a presença, o querer, a direção de Deus, pode ser apto espiritualmente para a pessoa estar. Quando o crente, ele entra no local para anunciar a verdade, o poder da palavra, você pode ver que existe um confronto. Entra num bar para pregar a palavra, você vai ver que para todo o contexto. Se você falar com um, todo mundo vai prestar atenção. Aquele local é um local onde há um demônio territorialista e ele automaticamente já se dói a um confronto espiritual. Entra numa favela, numa piqueira, onde o tráfico é intenso, onde os usuários estão constantemente ali. Entra para pregar o evangelho, você vê que você fala para um, mas todos param para prestar atenção. Há um confronto. Jesus olha para aqueles homens, para aquele homem, e come a Cristo. Perguntar qual era o nome daquele demônio. E o demônio expressa: somos legiões, meu nome é legião, somos muitos que estão no corpo desse homem, possuindo esse homem. Eu fico pensando que a história daquele homem estava sendo mudada naquele encontro. Eu fico pensando que a história daquele homem estava sendo transformada naquele encontro. Eu fico pensando que mesmo sem ele clamar a Deus, a Cristo Jesus, Senhor e Salvador, mas quando ele estava clamando nos montes e nos sepulcros, a Bíblia não fala o que ele clamava, mas eu tenho certeza que ele clamava por libertação. A Bíblia não fala, mas eu tenho certeza que a angústia e os males que ele levava causava nele um pedido de libertação, um socorro, uma súplica de socorro. Talvez ele não encontrasse ali nenhum tipo de socorro, mas o socorro foi até ele. Jesus continua indo de encontro aos seus escolhidos. Aquele homem era um escolhido, entenda, muitos são chamados e poucos escolhidos. Aquele homem era escolhido. Aquele homem era eleito por Deus, ele era visto por Deus. Mas, Senhor, eles não estavam em Jerusalém, pastor, eles não eram parte do povo escolhido, ele não era israelita, eles não seguiam a lei da Torá, eles não esperavam o Messias. Por que Jesus olhou para ele? Por que Jesus decidiu transformar, lavar, purificar, libertar e fazer dele um grande homem de Deus? Os olhos do Senhor estão em todos os lugares. É o todo-poderoso, ele encontra, ele vê, ele sabe, ele faz, ele é onipotente, onipresente, onisciente. Ele conhece a mente e o coração dos 8 bilhões de seres humanos que existem hoje na face da terra. Ele não perde um só momento da sua vida. Ele te conhece e te entende. E acima de tudo, o amor de Cristo foi por toda a humanidade. Glória a Deus. Entenda que quando um homem é libertado, olha, ouça só. Quando um homem é libertado de uma batalha tão grande, de uma batalha tão intensa, de situações tão difíceis como esse homem de Gadara foi libertado,
Deus faz a graça acontecer na vida desse homem. Deus dá autoridade para a vida desse homem, dá poder para esse homem. Deus dá instrução, Deus guia os passos, mostra ele para andar na luz. Esse homem se torna um homem escolhido e usado por Deus. Eita, papai. Nós vemos isso no dia a dia. Nós vemos que as pessoas é estranho dizer, mas era uma verdade. Pessoas que nascem no Evangelho, nascem berço do Evangelho, que os pais são evangélicos, passou a vida inteira na igreja, conheceu o Evangelho, cantou nos grupos infantis, foi batizado, participou dos evangelhos, participou dos grupos de louvores, começou a pregar, virou um grande homem de Deus, ele está sendo usado, uma mulher de Deus, uma grande ação espiritual dentro da igreja. Mas quando vem, tem uma certa ousadia, mas quando vem um homem que foi liberto da macumbaria, quando vem um homem que foi liberto da feitiçaria, do satanismo, do umbanda, do quimbanda, da magia negra, quando o homem é liberto de ações tão perturbadoras como essas, Deus derrama uma graça e usa esse homem no processo de libertação de uma forma tão intensa, que realmente você vê que a glória se manifestou sobre a vida daquele homem. Aleluia. É por isso que a Bíblia nos ensina que muitos são chamados e poucos escolhidos. Verdade. Muitos estão na presença de Deus porque são chamados para a salvação, mas poucos são os escolhidos que vieram para pelejar e fazer a diferença. O desejo do Senhor é salvar a humanidade. O desejo do Senhor Jesus é levar a humanidade à eternidade ao lado do Senhor. Glória a Deus. Mas entenda, existe a ação do homem, a dedicação do homem, a perseverança do homem, o querer do homem. Aquele homem clamando, só Deus sabia o que ele clamava. Mas Jesus foi ao encontro dele. Aleluia. O medo e o pavor que aqueles homens da cidade tinham, talvez os discípulos já conheciam a fama, nem desceu do barco. Nem desceu do barco. Os demônios persistem, não nos tiram da nossa região, viram uma manada de porcos. Agora entenda uma coisa, alguns detalhes que a Bíblia nos fala, que nós podemos levar para o lado espiritual. Aleluia. Louvado seja Deus. Versículo 10 do capítulo 5 de Marcos. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. Então cuidado, se a região que você está andando, o local que você está andando, aonde você está levando para o lazer, levando, sabe, o que você está fazendo na sua vida, se é um local onde demônios estão atuando, cuidado, sai desse lugar. Papai. Não conviva nesse âmbito. A Bíblia nos ensina a não sentar na roda de escarnecedores, a não tomar conselho de ímpios, a não sentar a não fazer parte dos zombadores, sabe, dos pecadores. Entenda. Aleluia. Existe o velho eu, existe o novo homem que foi feito e criado em Cristo Jesus. Então cuidado nos lugares que você anda, cuidado nos lugares com as pessoas que você anda. E ele dizia, o versículo 11, e andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. Mas peraí, porcos pastam? Não. Porco não come grama. Um boi, um cavalo, um jumento come grama, pastam. Mas porcos não. Entenda, olha espiritualmente como o negócio é sério. Meu Deus. E todos os demônios lhe rogaram, dizendo, manda-nos para aqueles porcos para entrarmos nele. Meu Deus. Jesus permitiu, porque porcos, a visão de judeus, eram animais impuros. Então Jesus permitiu. Quase 2.000 porcos, aquela legião de demônios estava ali, um homem entrou em quase 2.000 porcos. Meu Deus. E até os porcos não conseguiam ter a presença de demônios dentro deles. Se precipitaram, se lançaram daquele penhasco e caíram lá no mar da Galileia, se afogaram. Quase 2.000 homens. E a Bíblia fala aqui, que existia, o versículo 14, e os que apacentavam os porcos fugiram. Meu Deus, 2.000 porcos. Quase 2.000 porcos. Agora,
aqueles que apacentavam. Pastor que apacenta porcos não come pastagem. E os pastores que estavam apacentando os porcos fugiram. O que nos leva em consideração? Que espiritualmente existem muitos pastores que estão apacentando porcos. Meu Deus. Eles estão querendo só o lucro do que eles podem dar. Só o lucro que eles podem fornecer. Só a vantagem, só os deleites que aqueles porcos poderiam dar. Não existe pastor que apacenta porcos. Não existe manada de porcos que pastam. Meu Deus, é verdade. Por que a simbologia foi justamente essa? E por que demônios pediram para ele entrar naqueles porcos, sabendo que estavam pastores do lado? Meu Deus. Homens que não tinham nada de Deus, que estavam ali na responsabilidade daqueles porcos, mas quando viu os demônios se apoderando, fugiram e correram. Espiritualmente a mesma coisa hoje. Meu Deus. Ministérios que estão sendo levados por falsos profetas, homens que estão afins só de receber seus benefícios, mulheres que estão afins só de receber os seus valores, as suas condições financeiras, assalariados, fazendo da igreja uma empresa, tendo olerite, tendo mensalidades a evoluir e a gastar em cima do dinheiro do povo. Mas quando há necessidade, quando há tribulação, quando há perseguição maligna, quando há batalha espiritual, os pastores fugiram. Nos tempos atuais é a mesma coisa. Meu Deus. Não posso fazer nada por você, manda o próximo. É o que está acontecendo espiritualmente. Meu Deus, é bom. É o que está acontecendo espiritualmente. Cuidado. Eu costumo dizer, se você for escolher uma igreja para se tornar membro, para fazer parte da membresia daquele ministério, observe se o pastor está levando a palavra como tem que levar a palavra. O pastor está dando testemunho como a palavra nos ensina. Lá em 1 Timóteo capítulo 3, mostra as qualidades do pastor. Vá lá em Timóteo, lê Timóteo capítulo 3, lê as qualidades do pastor. Se o que a Bíblia diz que o pastor tem que ser, você olhar e ver que ele não está cumprindo, não fique naquele ministério. Papai. Não fique naquele ministério. Se o que você vê não é uma igreja que prega santidade, não é uma igreja que prega arrependimento, não é uma igreja que prega contra o pecado, não é uma igreja que prega sobre a morte da cruz do Calvário, não é uma igreja que prega sobre céu e inferno, não é uma igreja que prega sobre arrebatamento, foge dessa igreja. Jesus. Porque existem mega igreja hoje, que estão lotadas. Por que estão lotadas, pastor? Se estão falando de Jesus, mas estão falando de Jesus com proveito próprio, sobre prosperidade. Meu Deus. Sabe por que o mundo dá ouvido? Porque os pastores falam o que o mundo quer ouvir, por isso que o mundo está dentro da igreja. Papai. É sobre prosperidade, é sobre vitória, é sobre conquista, é sobre promoção, é sobre compras, Meu Deus. é sobre chave na mão. Então, quando as pessoas veem que o proveito é pessoal, que o proveito é com foco no que o mundo oferece, no que o planeta, no que toda a ostentação desse mundo oferece, no que tudo que essa terra oferece, a igreja fica cheia. Porque na verdade não são ovelhas, são porcos. Porque não são ovelhas, são porcos. Meu Deus. E esses pastores não são pastores porque não apacentam porcos, os porcos não passam. Mas quando os demônios entram na vida dessas pessoas e atribuem a vida dessas pessoas, induzindo elas à morte, a primeira reação desses pastores é fugir. Deixa ela para lá. Meu Deus, é assim, é desse jeito. Misericordioso Deus. E eles não só fogem, eles fogem e vão buscar resguardo. Contam para os homens na cidade e nos campos. Vamos lá, tem um homem atormentando ali. Eu não sei o que aconteceu, mas meus porcos são tudo gritando. Todos caíram no mar, se afogaram. E eu sei o que aconteceu depois daquele homem chegou. Vamos lá, arrumou reforço. Meu Deus. Pensando que ia chegar lá e ia acontecer alguma coisa. Mas entenda, quando chegaram lá, talvez cheio de direitos, talvez cheio de ira, talvez cheio de satisfação a tomar, talvez cheio com o peito estufado, cheio de vontade de agredir. Porque o homem, quando é entusiasmado pelo mal e encontra reforço e apoio no teu pensamento, ele se torna grande. Meu Deus. Mas quando chega lá, ele encontra
aquele que atemorizava a cidade. Ele encontra aquele que estava aterrorizando as autoridades. Ele encontra aquele que os soldados não conseguiam mais prender. Ele encontra aquele que quebrava cadeados e algemas e correntes esmigalhava nas mãos. Ele encontra aquele que viviam em sepulcros nos montes nus, clamando, gritando e berrando. Quando ele encontra aquele homem liberto, quando ele encontra aquele homem vestido, encontra aquele homem aos pés de Jesus, eles todos se atemorizam. O que está acontecendo? Sabe por quê? Porque o milagre que Cristo tem para fazer na sua vida tem que ser visto por todos. A libertação que Jesus vai fazer na sua vida tem que ser vista por todos. Quantas vezes o homem é alcançado e a primeira coisa que o mundo fala, mas esse daí não dura muito tempo não, daqui a pouco volta para a cachaça. Esse daí não dura muito tempo não, é só botar um forró do lado dele, a perninha começa a balançar e quer voltar para a noitada. Esse daí não dura muito tempo não, rapaz, fala que largou a maconha, mas é um maconheiro nada, daqui a pouco está fumando de novo. Mas naquele caso não, encontrou um homem transformado, olhou no rosto daquele homem, viu aquele homem diferente. Quem é esse homem? Quem é esse Jesus Nazareno que consegue colocar esse homem tão resistente, tão aterrorizante aos pés, vestido em justo juízo? Quem é esse homem com esse poder? Esse homem é Jesus Cristo. Esse homem é aquele que morreu na cruz do Calvário para pagar o preço pelos teus pecados, pelos meus pecados. Este homem é aquele que derramou seu sangue no Calvário para nos lavar, nos purificar, nos libertar. Este homem é aquele que transformou o nosso caráter, limpando e purificando como o ouro é purificado no fogo. Assim é o crente nas mãos do Senhor, sendo lapidados e purificados diariamente. É esse homem que tem preparado os caminhos de paz, caminhos de glória, nos conduzindo pela luz ao encontro de Deus Pai. Muitos dizem a palavra de Deus é pesada, os mandamentos é pesado, os valores são difíceis, são pesados e não são. Quem expressa que as leis do Senhor, os mandamentos do Senhor são pesados, são pessoas que têm as suas obras más, escondidas, que não querem se declarar, que o coração está obscuro em pecados e iniquidades, e não quer expor as suas obras em público, não quer expor as suas obras na luz. Mas a Bíblia fala que Deus é luz e Cristo representa essa luz. E quando Jesus chegou com a sua luz, com a sua glória naquele homem liberto, todos viram que aquele homem estava mudado, transformado. E a primeira reação daquele que tem visão terrena e não tem visão espiritual, daquele que só entende o que é carnal e não entende o que é espiritual, é temerem. Aqueles homens temeram, ficaram com medo. Que homem é esse? Faz o seguinte, sai da nossa região, não traz mais tormenta para nós não. Se você tem um poder suficiente para dominar aquele que estava ali apavorando todo mundo, como deve ser o Senhor? Não quero ficar do seu lado não. Esse foi o pensamento daqueles homens. Porque quem é carnal só vai entender o que a carne mostra. Nunca vai entender o que o Espírito Santo está fazendo, nunca vai entender o que o Espírito Santo está te conduzindo. Precisa realmente nascer de novo, precisa realmente nascer da água do Espírito. Precisa ter uma vida transformada, tocada por Cristo, mudada pelo Senhor. Aquele homem vestido em sã juízo, ao lado de Jesus. Quando aqueles moradores, aqueles homens da cidade do campo pedem para eles saírem da região de Decápolis, saírem da cidade de Gadara, Jesus, sem contenda, vira as costas e sai de uma região onde 10 cidades unidas não conheciam o Evangelho, não conheciam a salvação, não conheciam a Cristo Jesus, mas ele plantou uma semente lá dentro. Glória a Deus. Mas ele plantou uma semente, aquela semente, ela estava liberta, aquela semente estava vestida, aquela semente estava de são juízo, e aquela semente Cristo do lado de Jesus, querendo absorver o que o Senhor poderia dar para ela. Mas Cristo já tinha dado a presença do Espírito Santo para aquela pessoa. Eu afirmo que Cristo fez daquele homem um grande missionário, um grande pregador da palavra. Aquele homem suplicou: Jesus, deixa eu entrar na embarcação, deixa eu atravessar o mar, deixa eu fazer parte da sua vida, deixa eu fazer parte da sua jornada. Eu quero estar do seu lado para sempre.
Aleluia. Jesus olha para você, não. Eita Deus. Você tem um trabalho. Aleluia. Eu tenho um projeto para a sua vida. Olha aí. Você tem uma missão. Eu estou te dando uma missão. Ele ouve. Fala assim, vai para a tua casa. Aleluia. Quando fala para a tua casa, é tua casa. É esposa e filhos. E depois ele diz, vai para a tua família. Olha aí. O que é família? Já é a parentela. Irmãos, irmãs, mãe, pai, parentela. É. E ele fala, vai para a tua casa, e depois ele fala, vai para a tua família, e dizem para ele quão grandes coisas fez o Senhor por sua vida, e quão grande foi a misericórdia que Deus usou em ti. Aleluia. Deus. Aquele homem entendeu a história. Aleluia. Aquele homem entendeu o mistério. Aquele homem aceitou a missão. Olha aí. Aquele homem entendeu o projeto. A Bíblia fala que aquele homem saiu da presença de Jesus alegre, Glória a pregando o Deus. Evangelho, anunciando a palavra de Deus. Em Aleluia. toda a cidade, não foi só na casa dele, não foi só para a parentela dele, pregou em todas as 10 cidades. Um homem ganhou uma multidão para Jesus. Eita. Um homem levou o Evangelho para uma multidão. Olha aí. A sua atitude pode mudar a história da sua casa, a tua atitude pode mudar a história da sua família, a tua atitude pode mudar a história da onde você pôr a planta dos pés, porque Cristo é contigo e conta com você com essa missão. Aleluia. Às vezes um crente esquece que tem uma missão. Qual a missão, pastor? Anunciar o Evangelho, É. pregar as boas novas do Evangelho, levar o poder vivo desse Evangelho para a transformação e salvação de muitos. Aleluia. Que é um exemplo dessa missão. Estamos encerrando. Um exemplo dessa. Já estamos encerrando o último versículo. Se nós pegarmos Marcos capítulo 5, onde foi a leitura oficial. Se você colocar um pouquinho para frente, ó. Marcos capítulo 7. Marcos capítulo 7, versículo 31 em diante. Louvado seja Deus. Aleluia. Louvado e glorificado é o nome de Jesus. Versículo 31 diz assim, ó. Olha o tema. Do 31 ao 37. Diz assim o tema. Cura de um surdo e gago de Decápolis. Das 10 cidades só tinha deixado um pregador. Aquele homem liberto. Eita. Olha só. Ele curou esse homem, mas a entrada do capítulo 8, o tema é a segunda multiplicação de pães e peixes. Aleluia. Pega o primeiro versículo. Naquele dia, havendo muito grande multidão e não tendo o que comer, Jesus chamou os seus discípulos e disse-lhes: entenda, o que tinha na cidade de Decápolis? Uma muito grande multidão. Quem ganhou aquela multidão para Jesus? Quem levou o Evangelho dizendo que Jesus podia curar e libertar para aquele homem gago e surdo? Quem que anunciou que Jesus sairia lá da região da Galileia, da região de Cafarnaum, da região de Jerusalém e viria para Decápolis, atravessando o mar novamente? Aleluia, meu Deus. Quem foi que projetou e deu suporte para a pregação daquela grande multidão que ninguém sabia que era Jesus? Foi aquele homem liberto daquela legião demoníaca, daquela legião demoníaca. Glória a Deus. Então entenda, Jesus conta com você. Aleluia. Ele te limpou, Ele te salvou, Ele segura em tuas mãos, Ele te diz todos os dias: esforça-te, tem de bom ânimo, eu sou contigo. Ele te diz: não aparte dos teus olhos, dos teus lábios a meditação no livro dessa lei, nela medita de dia e de noite. Jesus te dá as condições espirituais. Às vezes nós pensamos que ser cheio do Espírito Santo é pular, rodar, bater palma, falar línguas estranhas. Ser cheio do Espírito Santo talvez seja o que esse homem foi. Aleluia. Saiu falando alegremente do que Jesus tinha feito na vida dele. Glória a Deus. Olha, eu era assim e Jesus me libertou, hoje eu estou assim. Essa seja uma oração que Jesus encheu aquele homem do Espírito Santo. Verdade. E às vezes não procure o que é muito espiritual. Faça o que é menor, mais simples. Porque toda vez que você inicia, Deus vai contigo e cresce com você. Aleluia. Se for um projeto de Deus te enchendo do Espírito Santo,
para que sinais, prodígios e milagres aconteçam. Não se preocupa, é Ele responsável e é Ele começando a boa obra, Ele é fiel para aperfeiçoar. Mas Ele quer que você comece como aquele homem saiu, alegre, anunciando, levando as boas novas do Evangelho, o que Jesus fez na sua vida. Quem você era, quem você é hoje. Quantas vezes Jesus te perdoou? Quantas orações você pediu misericórdia? Quantas vezes Deus te mostrou que te deu livramento? Quantas portas Cristo já te abriu? Quantas graças foram alcançadas? Qual o nível de prosperidade que Ele já te levou? Qual o prazer da intimidade na oração que Ele te dá? Quantas vezes você ouve a resposta e a voz de Deus lendo a palavra? Conta para o mundo o que Jesus fez por você. Conta para o mundo que Jesus, as misericórdias do Senhor que agiram em sua vida. Conta para o mundo o que você era, o que você é. Você era perdido, andava em trevas, processo, demônios dirigiam a sua vida, vivia conforme a carne, conforme os seus pensamentos, conforme a sua razão própria. E hoje você é lavado, transformado, você é purificado, você é cheio da graça e acima de tudo você é salvo em Cristo Jesus. Conta para o próximo que Jesus fez em sua vida. Jesus conta com você. Em nome de Jesus, receba força. Em nome de Jesus, receba força. Eu profetizo que essa graça, a ação do Espírito Santo invada o teu coração, a tua história, a tua vida, o teu lar. E que você possa, a partir de hoje, ser uma testemunha do que Jesus fez em sua vida, em nome de Jesus. Amém? Amém. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Oh, Louvado seja aleluia. Deus.